Muito bem, seja bem-vindo à correção e resolução detalhada do exame de Física de 2020, primeira chamada, ok? Foram 90 minutos aqui deste exame, mas nós com certeza faremos em menos de 90 minutos. Vamos rebentar tudo isto aqui, da questão 1 até aqui a questão 9, tá bom? Até a questão 9. Eu vou dar aqui o passo a passo, mas vou acelerar um pouquinho só. Agora, caso você tenha falta de algumas bases aí, por favor, confira os vídeos no canal. E se você é moçambicano, ok? Vive em Moçambique, estuda em Moçambique e não está inscrito no nosso canal aqui no YouTube, não está inscrito no nosso site, você está perdendo muito, mas muito mesmo, porque a 10ª classe já foi reduzida aqui neste canal, a brincadeira das crianças. E quando você acessa os vídeos através do site, você descobre que nem tudo eu coloco público, tá bom? Somente algumas coisas são colocadas aí no ar. Portanto, não perca, se inscreva já e rebenta com tudo mesmo. Tudo e tudo mesmo. Meu nome é Pedro da Glória Valis, para quem não é novo já sabe, e estou aqui para sempre, em todos os tempos, reduzir tudo isto à brincadeira das crianças. Agora, nada de enrolação, você já tem um papel na mão, já tem aí a esferográfica, com certeza, porque se veio só para assistir este vídeo, você vai dormir geral. Portanto, se inscreva agora, tá bom? Se inscreva agora, porque depois é só para resolvermos e corrigir o exame. Se inscreva agora, deixe o seu like, prepare-se também para compartilhar, porque vamos rebentar. Atenção, temos aqui a questão número 1, onde diz o seguinte: calcule a intensidade da corrente de um aparelho de resistência igual a 30 ohms, ok? De resistência igual a 30 ohms e tensão de 6 volts, tá bom? Portanto, a questão número 1 é uma questão muito direta, não há nada aí para enrolar, tá bom? Nos dados, nós sabemos o seguinte: calcule a intensidade. Portanto, já sabemos que queremos a intensidade. A intensidade é dada no Sistema Internacional em amperes, com certeza terá que ser em amperes, de um aparelho de resistência igual a 30 ohms. Então, estes 30 ohms corresponde à resistência, que é designada aqui pela letra R, que no caso vai ser igual a 30 ohms. E temos aqui tensão igual a 6 volts. Portanto, vamos colocar U, que é igual a 6 volts. Agora, nós queremos a intensidade. É preciso recordar que naquele vídeo em que falávamos especificamente deste negócio, mostramos que a fórmula que relaciona intensidade, resistência e tensão era esta fórmula de R igual a U sobre I. Tudo bem, o que você quer aqui? É o valor da intensidade. Portanto, faça produto dos meios, produto dos extremos, mas considere que na resistência tenha aqui o 1 como denominador. R vezes I igual a igual a 1 vezes U, né? 1 vezes U que é igual a U. Agora, como eu quero calcular o I, vou mandar embora o R. Uma vez que é vezes aqui, quando o R passa, divide. Portanto, a fórmula de tensão fica U sobre R, ok? Então, basicamente será isto aqui. Tensão é intensidade é tensão sobre resistência, tá bom? Se eu disse tensão, guarda aí que nós estamos a calcular a intensidade. Infelizmente, eu não gosto de ensinar truques nos vídeos, pois os truques têm dado vários problemas e muitos problemas sérios mesmo. Vamos entrar na resolução, tá bom? Vamos entrar na resolução. A intensidade vai ser igual, é só substituirmos o valor da tensão. Aqui temos como tensão 6 volts, então coloque 6 volts dividido pelo valor da resistência, a resistência que foi dada aqui é igual a 30 ohms. Faça na sua calculadora ou faça em mente, 6 dividir por 30 é igual a 0,2 e a unidade da intensidade é amperes. É deste jeito, ok? É deste jeito mesmo, banana mesmo, que você rebenta e ganha aqui 2,5 valores. Já saiu de 0 para 2,5. Portanto, vamos passar para a questão número 2 e vamos rebentar. Veja só o seguinte, é interessante, tá bom? Me desculpem aqui, estou muito feliz hoje. Vamos lá, na questão 2 temos o seguinte: para um condutor mantido a temperatura constante,
A razão entre a tensão nos seus extremos e a intensidade da corrente que percorre é constante. Portanto, disse que a razão quer dizer divisão entre a tensão e a intensidade da corrente é sempre constante, tá bom? Segundo a lei de Ohm. Atenção, a equação matemática que traduz esta lei é... Então, queremos saber qual dessas leis, qual dessas equações matemáticas traduz esta lei aqui, tá bom? Veja que eu disse razão entre a tensão e a intensidade. Se vieres para cá, começas a perceber que, ok, tensão sobre intensidade é resistência. Então, é resistência. A expressão matemática que traduz essa lei será tensão sobre a intensidade. Este negócio daqui. Que no caso seria a alternativa D. Ok? Tensão sobre a intensidade. Rebenta. Mais 1,5 valores. Bom, 2018, vamos confessar. 2018 era banana. Imagina que seja assim em 2021 e seja assim em tantos outros anos aí. Seria super top. Portanto, vamos aqui passar para a questão número 3. Na questão 3, temos este circuito, tá bom? Veja, e o enunciado diz o seguinte. A figura representa um circuito elétrico. Sabendo que a intensidade da corrente lida pelo aparelho Y é de 3 amperes. Resistência 1 é 9, resistência 2 é 18 e resistência 3 é 4 ohms. Portanto, estes são os dados que nos são entregues para podermos resolver este circuito aqui. Eu deveria esboçar, na verdade, o circuito. Vou esboçar aqui convosco, só para podermos falar o mesmo idioma, tá bom? Há quem acha que falar português só é tudo, mas às vezes os outros falam português, atenção, às vezes os outros falam português e os outros entendem outras coisas, tá bom? Então temos aqui R1, temos aqui R2, tá bom? R1 e R2. E temos este circuito deste jeito. Queridos, muita gente tende a falar línguas estranhas. Alguns chegam a dizer que circuitos é complicadíssimo. Mas atenção, esse já é porque ainda não viram o vídeo no qual eu falo de associação de resistências em série, em paralelo e misto. Porque já arrebentamos isto aqui passo a passo de uma forma que foi reduzido tudo a brincadeira das crianças. Nos dados, nós temos como dados o valor lido pelo instrumento Y. Este instrumento Y registra uma intensidade, atenção, que é a intensidade total, porque é a intensidade que sai da fonte passa pelo instrumento Y. Então a intensidade total aqui é de 3 amperes. Depois temos a resistência 1 é igual a 9 ohms. A resistência 2, vou colocar aqui o enunciado, senão vão pensar que estou a inventar coisas da minha cabeça. A resistência 2 é igual a 18 ohms. E a resistência 3 é igual a 4 ohms. Então, na linha A, pede-se para calcular a resistência total. Na linha A, pede-se para calcular a resistência total. Vamos lá calcular a resistência total na linha A. Resistência total. Queridos, para poder calcular a resistência total em uma associação de resistências, primeiro temos que identificar o tipo de associação de resistência que nós temos aqui. Veja que estas duas resistências estão em paralelo. Estas duas resistências estão em paralelo. Pois, se eu imaginar que a intensidade circula neste sentido, aí a nossa intensidade total, circulando nesse sentido, quando chega aqui, ela precisa dividir-se. Uma parte da intensidade vai passar pela resistência 1, outra parte vai passar pela resistência 2. Então, se há uma divisão da corrente, é porque a associação está em paralelo. Portanto, se eu resolvesse estas duas resistências, tá bom? Se eu resolvesse este problema, então o meu circuito ficaria deste jeito. Assim, estas duas resistências reduzidas a uma só resistência, que é a resistência equivalente 1 e 2. Resistência equivalente 1 e 2, e ficava com o circuito deste jeito. R3, aqui a fonte, tá bom? Aqui o instrumento X e do gênero, tá bom? Aqui o Y. Veja só, se eu resolvo isto,
Então, fica uma única só resistência. Logo, você verifica agora que todas essas resistências estão na mesma linha. Logo, isto está em série, mas isto aqui está em paralelo. Esta associação é uma associação mista, porque mistura série e paralelo. Agora, como eu quero a resistência total, eu vou dizer o seguinte. A resistência total para mim vai ser igual. Esta parte que está em série que termina todo o circuito, porque vai ser igual aqui a resistência 3 mais a resistência equivalente 1 e 2. Então, esta será a fórmula que eu usarei para calcular a resistência total, porque esta parte está em série. Mas o problema é que a resistência equivalente 1 e 2 resulta desta parte que está em paralelo. Em paralelo, nós sabemos que 1 sobre a resistência total, só que no caso é uma resistência equivalente 1 e 2, é igual a 1 sobre estas resistências. No caso, a resistência 1 mais 1 sobre a resistência aqui 2. Veja, querido, que o valor da resistência equivalente 1 e 2 vai ser igual a 1 sobre a resistência 1. Quanto é? Aqui o 9, mais a resistência 2 temos aqui 18. Então, coloco 18. Bom, não é possível fazer este mais este porque tem denominadores diferentes. Você deve fazer com que os denominadores sejam iguais. Para que isto aconteça, eu verifico que tem que multiplicar aqui por 2 e aqui é só multiplicar por 1. Veja, quando você faz 2 vezes 9, vai dar 18. 1 vezes 18 continua 18. Então, deste modo, você tem mesmo os denominadores. Portanto, isto me permite escrever 1 sobre resistência equivalente 1, 2, igual a 2 vezes 1, que é 2, sobre 2 vezes 9, que é 18, mais 1 vezes 1, que é 1, 1 vezes 18, que é 18. Agora que tenho mesmo os denominadores, eu verifico o seguinte. 1 sobre resistência equivalente 1 e 2 vai ser igual. Mantém-se o denominador e somamos 2 mais 1, que é igual a 3. Atenção, vou continuar aqui. Vamos lá. Eu não quero calcular aqui 1 sobre resistência equivalente 1, 2. Portanto, eu vou inverter esta parte. Vou inverter. Fica 1. A resistência equivalente 1, 2 igual ao inverso deste, que torna-se aqui 18 sobre 3. A resistência equivalente 1, 2, ok? 1,2. Para dizer que 1, 2. Vai ser igual a 18 por 3, que é igual a 6 ohms. Portanto, agora que conheço o valor da resistência equivalente 1 e 2, eu posso dizer o seguinte, que a resistência total vai ser igual à resistência 3. No enunciado, como dados, tivemos que resistência 3 é 4 ohms, mas a resistência equivalente 1, 2, que deu aqui 6 ohms. Então, colocamos 6 ohms. A resistência total vai ser igual a 4 mais 6, que é igual a 10 ohms. Portanto, rebentamos deste jeito, significa que a resistência total deste circuito, que é uma associação mista, vai ser igual aqui a 10 ohms, tá bom? Então, não perca a oportunidade de poder fazer parte dos nossos cursos de preparação para os exames nacionais. O link estará na descrição deste vídeo, tá bom? Já arrebentamos aqui com a questão A, ganhamos mais o nosso valor, tá bom? Questão A valia um valor. Tinha muita amassada, mas valia um valor mesmo. Veja só. A valendo um valor. E nós temos quanto agora? Já arrebentamos 2,5 mais 1,5, ficamos com 3, 4. Agora temos 5 valores, faltam 15. Vamos lá ver aqui o seguinte. Na linha B, as letras X e Y representam instrumentos de medição. De que instrumento se trata? Então temos aqui uma letra. Veja só, aqui temos X e aqui temos Y. Dizem que essas letras representam instrumentos de medição. Pretende saber de que instrumentos se tratam, tá bom? Eu vou te dar um segredo. Quando temos, por exemplo, uma resistência, nesta resistência nós colocamos aqui neste ponto, antes da resistência, um cabo. Depois da resistência colocamos o outro cabo. Então, o instrumento que vai ser colocado aqui é o voltímetro. Então, colocado deste jeito é voltímetro, tá bom? E o voltímetro serve para medir a tensão. Agora, se neste cabo eu colocar um instrumento, voltar a dar continuidade com o cabo,
Então assim liguei em série. Este instrumento foi ligado em série. Logo será um amperímetro. Mas deste jeito, ligar antes e ligar depois, colocar o instrumento, este negócio, tá bom? Este negócio significa que fizemos uma ligação em paralelo, portanto, chama-se voltímetro, porque serve para medir a tensão. Agora veja o seguinte, ligou-se antes da fonte e ligou-se um ponto depois. Portanto, o instrumento X representa um voltímetro que foi ligado em paralelo. Então, X na linha B, vamos dizer que X é voltímetro. E voltímetro serve para quê? Para medir a tensão. Agora, o instrumento Y, veja que neste cabo, eu só simplesmente rebentei o cabo e coloquei o instrumento. Portanto, se ligamos deste jeito, quer dizer que ligamos mais ou menos deste jeito, ou seja, ligamos em série. Quando liga-se em série, significa que aquele instrumento, que no caso é o instrumento Y, é um amperímetro. E o amperímetro serve para medir a intensidade da corrente em amperes. Portanto, deste modo, rebentamos aqui com a questão da 3B, tá bom? E ganhamos mais um valor. Só por falar, mais um valor. Estamos em 6 valores. Vamos lá continuar ou dar continuidade rebentando. Vamos em frente. Temos aqui a questão 4, tá bom? Na questão 4 temos este pêndulo, tá bom? Tem um vídeo aqui em que falo especificamente de pêndulos. Pode ser que o vídeo não esteja público, tá bom? Mas se não estiver aí disponível para todo mundo, é só se inscrever no site em preparação para os exames nacionais. Lá nos vídeos da décima classe, provavelmente e com certeza mesmo, tem lá este vídeo. Portanto, não perca o vídeo em que eu falo, explico todo o processo a respeito de pêndulos. Porque aqui eu não vou poder explicar todo o detalhe, tá bom? Agora, vamos lá. O pêndulo da figura oscila harmonicamente entre os pontos M e N, gastando 1 segundo para sair de M até O. Portanto, temos este pêndulo que eu vou desenhar porque eu sou paciente, tá bom? Quero desenhar o pêndulo para ser mais didático ainda. Para ser mais didático ainda, tá bom? Portanto, temos aqui o ponto M, temos aqui o ponto N, temos aqui o ponto O e temos esta distância daqui. Temos 100 centímetros. Atenção, o enunciado diz que o pêndulo oscila de M para N, gastando 1 segundo para sair de M para O. Daqui de M para O, que é o ponto do meio, diz-se que o pêndulo gasta 1 segundo. Vamos lá ver este negócio. O tempo que ele gasta para sair de M para O corresponde a 1 segundo. Isto aqui é um dado do exercício. Na linha A pede-se a amplitude das oscilações, tá bom? A amplitude das oscilações. Na linha A pede-se a amplitude. Atenção, a amplitude sempre é a distância do meio, ok? Do ponto do equilíbrio para um dos pontos extremos. Portanto, seria a distância daqui para o N ou daqui para M. Mas veja que eles não deram quanto mede de O para M, mas deram tudo isso aqui. Portanto, vou pegar todo este valor e dividir por 2. A amplitude vai ser todo este valor Y que deram dividir por 2. Portanto, a amplitude vai ser igual aos 100 centímetros divididos por 2, que é igual a 50 centímetros. Atenção, no sistema internacional, tudo que vier, tudo que corresponder a uma distância aí sempre dá-se em metros. A amplitude também no sistema internacional deve ser dada em metros. Portanto, ficamos aqui com 50 dividir por 100, porque está em centímetros, tá? Se estivesse em metros, eu deixava assim. Mas como está em centímetros, devo passar para metros. E de centímetros para metros é só dividir por 100. 50 por 100 é 0,5 metros. Temos ali a nossa amplitude. Portanto, aqui é fórmula e resolução. Nos dados, nós vamos colocar como pedido a amplitude e a distância que temos é esta daqui de M para O, tá bom? Esta de M para O que corresponde a 100 centímetros. Top! Portanto, ganhamos mais 2 valores.
mais 2 valores. Será que ainda não chegamos 20? Vamos ver no fim. Depois de fazermos a questão 5. Agora, aqui na linha B, pede-se o período das oscilações. Querido, período é o tempo que nós gastamos para fazer uma volta completa. Veja só, na linha B, pede-se o período. Veja só o seguinte, se eu estou oscilando de M para N, tá bom? O tempo que gasto de M para O, atenção que O é este ponto do meio. O tempo que gasto de M para O é um determinado tempo que será o mesmo que de gastar de O para N. Na hora de voltar, gasto o mesmo até aqui e vou gastar o mesmo até aqui. Portanto, seria 1 segundo para sair de M para O, porque o enunciado disse que de M para O gastamos 1 segundo. Mais 1 segundo para sair de O para N, mais 1 segundo para sair daqui para aqui, mais 1 segundo para estar de novo lá onde eu estava. Ok? Porque o período é o tempo que eu levo para fazer uma volta, para sair de M, ir para N e tornar para M. Mais ou menos assim. Entende, né? Portanto, neste contexto, nós vamos ter que dizer que o período é 1, 2, 3, 4 pedaços. Portanto, vai ser 4 vezes o tempo que leva para sair do extremo M para o ponto de equilíbrio O. Que é 4 vezes. O tempo que ele leva para sair de M para O é 1. Ok? 1 segundos. 4 vezes 1 é igual a 4 segundos. Portanto, se eu precisasse de dados, porque aqui é fórmula e resolução, se eu precisasse de dados, eu entenderia que este T tem que ser minúsculo, tá? Não pode ser T, tá bom? Porque um T é período, o outro T quer dizer tempo, ok? Agora, eu quero o período, mas eu tenho o tempo que gasto para sair de M para O, que corresponde a 1 segundos. Então, basicamente seria isto aqui. Rebentamos. Vamos ver quantos valores mais. Mais 2 valores. Mais 2 valores. Portanto, é brincadeira das crianças mesmo. Mesmo. Querido, eu não vou aqui demorar, mas na questão 5 eu vou fazer exatamente nesta janelinha, ok? Nesta janela, só para você perceber o quão fácil isto é. Nesta janela aqui. Vamos fazer a questão 5. Na questão 5 temos o seguinte. A figura representa uma onda na praia de Xai-Xai, na província de Gaza. Determine a amplitude da onda. Veja só. Temos aí a figura representando uma onda. Portanto, eles querem a amplitude. Veja só. Determine a amplitude da onda. A amplitude vai ser esta distância toda, a distância do vale até a crista dividida por 2. Assim como nós calculamos a amplitude quando tínhamos o pêndulo lá, ok? Então, quando eles dão o gráfico deste jeito, dando a medida daqui do ponto mais baixo até o ponto mais alto, é só pegar este valor e dividir por 2. Então, neste caso, a amplitude vai ser aquela distância y dividido por 2. E que valor nós temos ali? Temos 4. E atenção, este 4 está em metros. Portanto, eu vou colocar 4 metros dividido por 2. A amplitude vai ser igual a 2 metros, ok? A amplitude é igual a 2 metros. Aqui é fórmula e é resolução. Então, arrebentamos. Se tiver que colocar dados só para organizar e embelezar as coisas. Eu sei que o pedido é a amplitude. Tem uma distância de 4 metros que foi dada aí entre o vale e a crista da nossa onda. Porque o ponto mais baixo é vale, o ponto mais alto é crista. Tudo bem? Ganhamos deste modo mais um valor. Vamos colocar mais um valor. Certo. Agora vamos contabilizar, porque nós já fechamos a primeira página. Fizemos 2,5 mais 1,5 dá 4. 4 mais 1, ficamos com 6. Mais 2, ficamos com 10. Mais 1, ficamos com 11. Certo. Então faltam 9 valores para 20. Vamos passar para a questão 6. Questão número 6. Veja só, em menos de 30 minutos, exatamente 25 minutos, nós já estamos com 11 valores, queridos. Será que para termos 9 valores,
vamos precisar mais 9 valores para 20, vamos precisar de mais tanto tempo assim? Com certeza que não. Veja só como os mestres rebentam este negócio. É assim mesmo como você deve fazer. Número 6. Imagina ímãs cujos polos são indicados por uma parte azul, que é norte, e uma parte vermelha, que é sul. Portanto, vamos lá imaginar um ímã com uma parte azul e uma parte vermelha. Veja só, uma parte azul e tem uma parte vermelha. Uma parte azul e uma parte vermelha. Então, eles dizem, a parte vermelha, vamos chamar de sul. A parte azul, tá bom? A parte azul vamos chamar de norte. Certo. Então, depois dizem o seguinte. Completa a frase com a palavra atraem-se ou repelem-se. Ok? Então, é o seguinte. Se nós temos dois ímãs, você deve saber o seguinte. O ímã, perdão. Primeiro vamos falar de um ímã, sim. O ímã é constituído por duas partes que nós chamamos de polos. Aqui temos o polo norte e aqui temos o polo sul. Dois polos de mesmo nome, eles repelem, mas polos de nomes contrários atraem-se. Isto significa que se tiver um ímã aqui com polo sul e aqui norte, se eu trouxer um outro ímã com aqui norte e aqui sul, o que vai acontecer é que eles vão repelir-se, porque aqui tem o norte e aqui também tem o norte. Os polos do mesmo nome repelem-se. Então haverá uma força que puxa isto aqui para lá e haverá uma outra força que afasta isto aqui para lá. Então não vai ser possível juntar, porque eles repelem-se, porque são do mesmo nome. Agora, se fosse sul, norte e aqui fosse sul, norte. Agora, como norte aponta para sul, então o que haveria aqui seria uma atração. Este ímã estará sendo atraído por este ímã daqui. Ok? Polos do mesmo nome repelem, mas polos de nomes contrários atraem-se. Ok? Portanto, aqui temos enquanto que dois polos vermelhos de dois ímãs. Lembre-se que polos vermelhos é sul. Então, se dois polos vermelhos, sul e sul, o que é que vai acontecer entre sul e sul? Vão repelir-se. Então, eu vou dizer aqui, enquanto que dois polos vermelhos de dois ímãs, eles fazem o quê? Repelem-se. Um polo vermelho e um polo azul, que é norte e sul, e de dois ímãs, atraem-se, né? Atraem-se. Então vão atrair-se porque são polos de nomes contrários. Certo? No século XVI, os chineses, com a ajuda de agulhas magnéticas, construíram um instrumento essencial para a navegação. Esse instrumento tem o nome de bússola, tá bom? O único instrumento essencial para a navegação, que é usado em navegações, é aí a bússola. Muito bem, só ficou aqui a questão número 8 e a questão 9 para arrebentarmos. Estou muito entusiasmado hoje, tá bom? Muito entusiasmado hoje. Aqui temos a velocidade de um móvel varia de acordo com a seguinte tabela. Temos aqui uma tabela. Classifica o movimento e justifique, tá bom? Vamos lá. É para classificar o movimento e justificar. Isto na questão 8. Eu vou até passar a tabela. Veja só o quão entusiasmado estou. Vou aqui passar a tabela. Velocidade em metros por segundos. E temos aqui tempo em segundos. Temos... veja daqui, tá bom? Veja daqui, só para não ser injustiça. Temos aí a velocidade, quando é 0, o tempo é 0. Quando a velocidade é 2, o tempo é 1. Quando o tempo é 2, a velocidade é 6. Quando o tempo é... Perdão, quando o tempo é... Sim, quando o tempo é 2, a velocidade é 6. Quando o tempo for 4, a velocidade é 8.
mas quando o tempo for 5, tá bom? Quando o tempo for 5, a velocidade é 10. Muito bem. Classifica o tipo de movimento e justifica. Na linha A, isto é. Resolver a linha A é a coisa mais barata e é a coisa super top mesmo. Na linha A, classificar o tipo de movimento e justificar. É o seguinte. Veja o seguinte. O tempo vai variando, né? Quando o tempo varia, a velocidade faz o quê? 0, 2, 6, 8, 10. A velocidade aumenta, ok? Então, se a velocidade aumenta com o tempo, é porque trata-se de um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Vamos justificar. Porque, ok? Porque a velocidade aumenta com o tempo. Porque a velocidade aumenta. Aumenta, você vai escrever aí. Aumenta com o tempo. Ponto. Já está justificado. Deste modo, você leva mais de um valor. Deste modo, é só mais de um valor, tá bom? Mais de um valor. Portanto, vamos rebentar aqui com a questão B. Na linha B, diz o seguinte. Calcule a aceleração do móvel. Portanto, queremos a aceleração. É preciso levar em consideração ou tomar em consideração que a aceleração, isto na fórmula. A aceleração é variação da velocidade em função da variação do tempo. Portanto, a aceleração vai ser igual a velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Isto quer dizer que nos dados eu vou precisar, estou procurando a aceleração, sim, mas vou precisar da velocidade final. Venha na tabela, a velocidade termina aqui no 10 em metros por segundo. Vou precisar da velocidade inicial, a velocidade começa aqui no 0 metros por segundo. O tempo termina onde? Tempo final, o tempo termina aqui. Na tabela, na linha correspondente a tempo, temos 5 segundos é o fim. E o tempo inicia exatamente ou concretamente. Tempo inicial inicia exatamente aqui no 0. Então, 0 segundos. Agora, isto aqui é fórmula, tá bom? Isto aqui é fórmula. Na resolução, temos o seguinte. Aceleração é igual. Velocidade final, quanto é? Velocidade final é 10. Então, vamos colocar 10 metros por segundos menos. Velocidade inicial, temos aqui 0 metros por segundos. Sobre tempo final, 5 segundos. 5 segundos. Menos tempo inicial, 0 segundos. 0 segundos. A aceleração vai ser igual a 10 menos 0, que é igual a 10 metros por segundo. 5 menos 0, que é igual a 5 segundos. A aceleração vai ser igual a 10 sobre 5, que é igual a 2 metros por segundo quadrado. Ok? Então, esta é a unidade de aceleração do sistema internacional e é o que nós achamos. Rebentamos. Vamos passar para a próxima questão. Sendo que nós somamos aqui mais quantos valores? Mais 2 valores. Atenção, atenção. Quantos valores faltam para 20? 2. Só 2 valores para 20. Então, esta aqui é a resolução. Vamos pegar aqui uma folha, um papel, onde diz o seguinte. Copie para a tua folha de resposta o gráfico que corresponde ao movimento retilíneo uniforme retardado. Querido, se o gráfico corresponde ao movimento retilíneo uniforme retardado, o gráfico fala da velocidade. Veja só, todos esses gráficos falam de velocidade. Significa que tem que ser um gráfico em que a velocidade está a diminuir. Qual é o gráfico em que a velocidade está a diminuir? É o gráfico de B. Este gráfico aqui a velocidade está a diminuir. Enquanto que neste aqui a velocidade está a aumentar. Neste aqui o gráfico está a permanecer. Aqui a velocidade está a aumentar. Então neste gráfico a velocidade diminui de forma diretamente proporcional aqui ao tempo. Tá bom? Então a linha B mais 2 valores rebentamos 18. 18 para 20, com certeza, né? De 20 valores. Então, estão aí 20 valores no exame de matemática. Não, matemática não. Que é isso, gente? No exame de física de 2020 era só para as crianças, tá bom?
Então, gratos, meu nome é Pedro da Glória Valija, eu já disse, moçambicanos que não se inscrevem no canal Capa Desperta, moçambicanos que não se inscrevem no nosso site Fazendo 10ª Classe, só estão perdendo, ok? God bless e até a próxima. Fui!